Bom dia a todos. Não vejo em mim as qualidades daquele que nos antecedeu, mas um bom ouvidor. Parece que para isso eu sirvo. Então nós vamos ouvir a conversa de dois companheiros com responsabilidade, com conhecimento na doutrina espírita, sobre temas momentosos, do momento atual do movimento espírita. Então nós faremos um encontro bem informal, em que eles trocarão ideias sobre esses temas. O primeiro tema que nós gostaríamos de citar, e que são parte da preocupação dos organizadores do Congresso, do nosso 4º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro, é com relação às obras complementares. Nós ouvimos citar muitas vezes aqui a importância, e sabemos da importância das obras básicas. Mas hoje nós estamos sendo avassalados por uma quantidade enorme de obras, né? Então, o que vocês pensam sobre isso? O que vocês gostariam de falar para todos nós sobre essa preocupação? É importante nós lembrarmos de que existe um programa, que é o do Cristo, e uma obra que é de Ismael. Esta obra, ela conta com um patrimônio imortal. Esse patrimônio que chega até as nossas mãos, pelas mediunidades abençoadas, ele vem do alto. Não conta com aquilo que nós, nas nossas interpretações pessoais, colocamos, que é um direito que nós temos. Mas estas obras complementares são aquelas que vieram, têm vindo e virão certamente, neste grande programa do Cristo, na obra de Ismael, que nos contempla, nos brinda com obras pelas mãos abençoadas do Chico, do próprio Divaldo, que está aqui sem nenhuma conotação e nem elogiosa, é um trabalho que ele executa, com todo respeito, nós sabemos disto, do próprio Raul e de outros médiuns que têm tarefas dentro deste programa de Ismael. Então nós devemos ter muito cuidado e olharmos e evidenciarmos que estas obras são complementares porque elas vêm do alto. As obras que nós, os encarnados, fazemos, nada mais é do que observar esses princípios nestas obras e, a partir daí, darmos os nossos pontos de vista, que são válidos, são interessantes, mas, no nosso entendimento, o complemento da obra de Kardec vem do alto. É um planejamento do alto e que, naturalmente, com o passar do tempo, de maneira gradativa, em doses homeopáticas, de acordo com as nossas necessidades, o alto verifica e vai nos trazendo essas obras no momento certo, no momento apropriado. Se examinarmos, por exemplo, a veneranda médium Dona Ivone do Amaral Pereira, concluiremos que há um programa estabelecido do mundo espiritual para a Terra. Quando teve ela a oportunidade de psicografar Memórias de um Suicida, foi convidada a esperar quase 25 anos para publicar a obra. E não compreendia por que tantas dificuldades aparentes impediam a realização desse trabalho de divulgação. Só a posteriori é que não apenas ela, mas todos nós, podemos entender que o plano de Ismael era para que primeiro André Luiz abrisse um pouco da cortina do mundo transcendente, a fim de preparar as mentes humanas para as revelações, por exemplo, em torno do Vale do Suicida, dos animais que cooperam na condução das entidades desencarnadas em estado de grande aflição, dos legionários de Maria. Isto porque, no Brasil, até aquele momento, ainda não haviam sido publicadas algumas obras que haviam sido divulgadas na Inglaterra, como, por exemplo, A Vida Além do Véu,
uma das grandes obras que nos retrata o mundo transcendental. Outras obras que trazem também notícias da vida no mundo espiritual. Foi necessário que a mediunidade ímpar e límpida do venerando apóstolo da mediunidade, Chico Xavier, nos revelasse a constituição de nosso lar, para nos dar pelo menos uma ideia de como é a transcendência em relação à imanência. E logo depois que Chico Xavier psicografou nosso lar, a reação de alguns pseudo-espíritas foi tão grande que produziu nele um grande choque. Depois que nosso lar caiu na divulgação popular entre os espíritas, narrou-me o Chico que ele recebeu mais de 200 cartas de acusação, informando que se tratava de sua imaginação, que era resultado de uma ideia absurda, que no mundo espiritual não havia aquilo que André Luiz apresentava. Lamentavelmente, esses opositores não apresentavam uma outra expressão, porque não a tinham. Mas, devagar, Chico ficou tão preocupado que quando André Luiz se propôs a escrever Os Mensageiros, ele gentilmente recusou-se, dizendo que a obra, segundo a opinião de pessoas abalizadas, porém não conhecedoras do Espiritismo, chegaram a perturbá-lo. E então Emmanuel, tendo recebido o apelo de André Luiz, resolveu levá-lo a nosso lar, para que ele tivesse conhecimento ao vivo. E em determinada data, ele foi preparado espiritualmente, e no desdobramento perfeitamente consciente, ele pegou o aeróbus próximo da sua casa e foi conduzido ao nosso lar. Ali então ele teve a oportunidade de conhecer Lísias, uma personagem fascinante do livro, e então visitar alguns lugares, inclusive o Parque das Águas. Por fim, ele observou o ministério da luz divina, aureolado de uma claridade incomparável, e perguntou se poderia também visitá-lo. André Luiz explicou-lhe que de maneira nenhuma, caso ele atravessasse aquela barreira de luz, haveria o desligamento do seu corpo físico e ele não poderia retornar à Terra. Quando ele foi trazido de volta, absolutamente tranquilo, colocou-se à disposição total do eminente médico brasileiro que se oculta no pseudônimo André Luiz para escrever os outros 15 livros que retratam a grandeza da transcendência. Nesse ínterim, Dona Ivone Pereira, conduzida pelos mentores espirituais, entregou novamente o seu livro à FEB. E a FEB, inspirada por Ismael, publica como sendo sua segunda obra. A primeira delas, um livro mais suave, mais característico da mentalidade. E a segunda, uma obra que eu pessoalmente ouvi Chico Xavier comentar no ano de 1957, quando proferimos uma conferência numa televisão em Belo Horizonte. E naquele mesmo dia, uma sexta-feira, guiados por um homem abnegado, seu Abreu das Canetas e Dona Dolores, fomos a Pedro Leopoldo. Era um dia de reunião. E ao visitarmos Dona Ivone do Amaral Pereira, no bairro de Lourdes, onde residia, eu, por primeira vez, encontrei-a com um braço quebrado. E ela me disse: pois é, Divaldo, os adversários da luz, não podendo prejudicar-me moralmente, proporcionaram-me um empurrão para impedir meu trabalho do ganha-pão como costureira. E eu quebrei o meu braço. Mas nada me impedirá de seguir a trajetória luminífera da doutrina apresentada por Allan Kardec. Dona Ivone Pereira era uma leitora fiel, contínua, devotada da codificação
e dos clássicos do Espiritismo. Ernesto Botzzano, aqueles que deram suporte científico a Allan Kardec, Alexander Aksakov, César Lombroso e uma elite de cientistas da Europa, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, no século XIX. Fomos então. Quando nós entramos, a reunião havia começado. E ao terminá-la, mais ou menos entre 1 e 2 da manhã, quando Chico Xavier veio conversar conosco, ele disse exatamente essas palavras: Ivone, André Luiz manda dizer-lhe que a obra que você psicografou é a mais importante dos últimos 50 anos. E será uma das obras mais importantes dos próximos 50 anos. A sua reencarnação estaria concluída com êxito, pelo fato de você haver escrito esta obra, que afinal será uma das diversas que você escreverá. E isto eu ouvi dos lábios do venerando apóstolo. A mediunidade de Chico Xavier é credenciada para desdobrar a obra básica, porque a obra básica é simples, mas não é fácil. A verdade é simples, mas não é muito fácil, porque é necessário aplicá-la em nosso cotidiano. Desse modo, as obras complementares, através de médiuns abnegados, médiuns treinados, médiuns cuja faculdade surgiu na infância e atravessaram períodos de obsessão, de sofrimento, até o momento da desencarnação. Porque nenhum médium está isento das ciladas promovidas pela erraticidade inferior, utilizando-me da expressão kardeciana. E naturalmente, por serem eles os cooperadores para desdobrarem esta questão, que Allan Kardec desenvolveu em apenas 14 anos, é ímpar o esforço de um homem que tinha que trabalhar para viver, que tinha as dificuldades da imprensa na época. Não havia caneta esferográfica, era a pluma molhada suavemente. A gráfica era através de tipos móveis. Um pequeno erro desmanchava-se totalmente a página. Ele a escrevia, mantinha correspondência, auxiliado por Amélie Baudet, fazia revisão, mandava para a imprensa, viajava e trabalhava para viver. Porque o Espiritismo é a única doutrina na qual se vive para a doutrina, ao invés de viver-se da doutrina. O seu lema de caridade é de doar. Desse modo, toda vez que alguém, de uma ou de outra forma, esteja recebendo estipêndios da doutrina, está vivendo dela e perde a respeitabilidade. Em uma conversa que tivemos, eu era bastante jovem, Chico dizia: meu filho, há muitas formas de corromper-se um médium. Muito médium dirá que não recebe dinheiro, mas existe a chamada indústria do presente. Não recebe dinheiro, mas recebe presente. Então, de cedo eu aprendi a pedir aos meus amigos: não me deem presente. Não necessitamos de presente. Orem por nós. Então, de repente, apareceram obras que merecem a nossa consideração, mas que não são complementares da doutrina espírita, porque ficou elegante agora ser médium. Na hora do testemunho, das dificuldades, das noites mal dormidas, dos períodos de silêncio interior, de provas rudes, na intimidade da família, na intimidade das emoções, nos testemunhos pessoais, poucos queremos dar esse testemunho. Então ficou elegante. E ademais, sob uma justificativa,
A obra é para ajudar uma instituição de beneficência. Belíssimo. Mas a obra não pode conspurcar o conteúdo da doutrina sob qualquer justificativa, porque a doutrina está acima de qualquer obra de caridade, porque os maus também praticam a caridade. Os ateus realizam obras de benemerência. A verdadeira obra de caridade é aquela que ilumina, que não apenas dá o pão, o agasalho, o remédio, mas sobretudo que liberta da miséria. E a melhor maneira de libertar da miséria é iluminar a criatura humana. Daí as obras complementares, que devem ser selecionadas. Não iremos estabelecer um novo código, que já houve no passado, um código expurgatórios, que esteve em determinada época, mas cabe aos dirigentes das casas espíritas não transformar a sua livraria em local de venda de quaisquer obras, porque elas são positivas. Uma livraria espírita, deem-me licença, por favor, é uma livraria espírita. Vamos a uma livraria católica, vamos a uma livraria budista, vamos a uma livraria protestante, e eu duvido que se encontre uma obra espírita lá. Então é natural, assevera o espírito Joana de Ângeles, que na livraria espírita estejam as obras espíritas, para não confundirmos as pessoas menos esclarecidas, especialmente na moda que felizmente está passando, respeitável, elevada, a moda da New Age, a grande ajuda. Qualquer livro que objetiva sorria mais, faça o bem, torna-se uma obra espírita, mas não se refere uma vez à codificação, ao codificador, aos elementos basilares que o Espiritismo tem, à apresentação dos seus paradigmas e à maneira de libertar-se das grandes problemáticas. Então, anuindo completamente com o nosso presidente, o nosso querido amigo, é necessário que se faça uma seleção e que essas obras sejam consideradas obras boas, obras simpáticas, mas não necessariamente espíritas. E ainda há coisas mais graves, que elas não se transformem em meios de negócio, porque o negócio no Espiritismo é com Cristo. Jesus Cristo, segundo o Espírito Viana de Carvalho, é o presidente da empresa Espiritismo. E aqueles que são os propagandistas são os divulgadores, os médiuns são os corretores, e a grande clientela é a humanidade sofredora. Os lucros são espirituais. Desta forma, vale a pena que nós, os espíritas, respeitando todos, evitemos o comércio de obras, algumas de péssima qualidade, sem revisão ortográfica, sem uma revisão doutrinária, e que ficam passando de mão em mão com teses absolutamente contrárias ao conteúdo do Espiritismo. Chegam-nos uma média de 20 a 30 obras novas por mês, pedindo prefácio de obras que ainda não foram terminadas, pedindo que os espíritos opinem a respeito de uma obra que ainda está sendo escrita. E eu me pergunto, como é que o médium não tem segurança de si mesmo, pretende lançar uma obra para o futuro e nos dirige um e-mail com 30, 40 perguntas? A obra não será dele, será nossa que vamos responder a 40 perguntas. Ou então transcreve. Temos dito a alguns amigos de todo o coração e com ternura, porque não é uma crítica, é uma conversa que eu estou tendo com o presidente. E os demais, por curiosidade, estão escutando. E o presidente está prestando muita atenção. Então ocorrem coisas impressionantes nesta área. A pessoa faz uma revelação e manda me perguntar se a revelação está certa.
Não faça revelação. O Espiritismo não é uma doutrina de revelações, é de informações do mundo espiritual, desvelando o Espírito do Cristo para a sua vivência diária. E eu digo, porque quando psicografei o primeiro livro, eu o guardei por 15 anos, até que certo dia, sem o pedir, no dia 10 de janeiro de 1962, estando em Uberaba, para a formação de um grupo de médicos, entre os quais estavam Dr. Valdo Vieira, Dr. Elias Barbosa e Chico Xavier, já em Uberaba, fui convidado para ser o orador dos espíritas. E na noite seguinte, uma quarta-feira, André Luiz escreveu o prefácio, sem que Chico Xavier soubesse que eu estava com a obra na mão, e que se chama Além da Morte. Então, eu fiquei exultante, é claro, mas ainda fiquei em conflito, e deixei para publicá-la 10 anos depois. Então, na atualidade, ainda não terminaram de escrever a obra e já querem publicar. Não será isso 10 minutos de holofotes? Então, eu gostaria de dizer aos companheiros médiuns, pudor, tenhamos pudor. Não digamos, eu sou médium, sou servidor da causa de Jesus, porque a mediunidade é um caminho de provas. Haroldo falou que o mundo espiritual requisitou que havia de pior na ralé da espiritualidade inferior. E os médiuns somos a ralé endividada. Muitos me dizem que foram até santos da igreja, mas eu reconheço os delitos em que me comprometi, desde os primórdios, o devotamento à fé na mensagem do Cristo, à luz do Império Romano, e mais tarde, à luz das imposições medievais. E nesta, os benfeitores, quando me levaram, permitam-me a primeira pessoa, quando me levaram a firmar um documento para a reencarnação, me disseram, é a sua última chance. Do contrário, será exilado para o mundo inferior. E Deus me deu a alta honra de provações muito dolorosas. Desde o berço, sou o 13º filho. Minha mãe foi instigada a abortar-me. Estava em menopausa. Todas as características eram de deficiência física, mental ou emocional. E então, como eu bendigo a esta mulher extraordinária, que depois de 12 filhos e 3 abortos naturais, diz, morro, mas não mato meu filho. Permiti-me chegar aos 88 anos, tentando encontrar o caminho de nosso Senhor Jesus Cristo, através da doutrina espírita, que nos foi trazida pelo eminente Allan Kardec, membro do Consolador, porque o Consolador não ficou só no além. Um grupo reencarna e mantém contato direto com aquele que ficou na retaguarda. Por isso, a questão das obras complementares é muito séria. Leiamos como literatura positiva, como fazendo cultura, mas temos muito cuidado e não há confundir com os apêndices que neste momento tentam adorná-la. O Espiritismo não está incompleto, como alguns fazem crer. Allan Kardec não está superado, ele permanece ignorado, o que é muito diferente. Só está superado aquilo que ignoramos. Se nós voltarmos a ler, e eu lhes digo, porque estudo Allan Kardec há 68 anos. Infelizmente, eu sou de falar muito e dizer pouca coisa. Mas, quando eu era muito jovem e médium, um dia me aparece um espírito, Viana de Carvalho, e me diz, o senhor necessita de conhecer o espiritismo. Eu disse, mas eu sou médium. Ele fez, e daí? Hitler também era. Qual é a diferença? A mediunidade é uma faculdade orgânica, que todo mundo possui. É necessário ver a qualidade dessa faculdade orgânica, a procedência e aqueles que pelo Senhor irão comunicar-se. O Senhor, me chamando o Senhor para evitar intimidade, o Senhor deverá ler
o Livro dos Espíritos. E como eu morava em Feira de Santana, perguntei onde eu vou achar. Procure, porque os Espíritos não resolvem nossos problemas. Pelo menos os guias, os que me socorrem, nunca resolveram problema. Pelo contrário, criam-me problema. E na hora exata eu grito para Deus: o Senhor me jogou nessa, me tire. Pois bem, eu comecei a procurar o Livro dos Espíritos e achei. Era um livro gordo, porque todo livro gordo foi lido. Os magrinhos, assim, com essa problemática da moda, de não se alimentarem, são livros lindos na estante, magros, abandonados, famintos. Quando nós lemos um livro, dobramos uma paginazinha que é deselegante, colocamos uma nota, escrevemos a margem, colocamos um papelzinho, e ele vai engordando, ficando como esses médiuns passistas, gordinhos, que quando vão dar o passe, enxuga o suor e passa. Quando me vão aplicar passe, eu dou uma olhadinha quando eu acho o médium muito fraquinho, Pai Nosso, em favor dele. Porque, coitadinho, tem pouco para dar, às vezes até tem mais. No entanto, eu peguei o livro, mas quando eu vi aquilo, prolegômenos, eu disse: Ave Maria, o que é isto? E perguntei ao Viana de Carvalho: o que são prolegômenos? Consulte o dicionário. O Espiritismo é doutrina simples, mas é de cultura. Eu então comprei um dicionário, já era funcionário público, deixei de merendar para comprar o dicionário. Quando eu cheguei em casa que abri, não tinha a palavra prolegômenos. Eu disse ao Viana: mas não tem a palavra. Seja inteligente, da próxima vez olhe a palavra e compre o dicionário depois. Assim eu fiz. Então eu fui olhar o que eram prolegômenos, que eu não vou dizer o que é. E aí eu li aquela introdução, aquelas palavras iniciais, que são os prolegômenos. E digo: meu Deus, se eu ler esse livro todo, eu morro. Porque era deste tamanho, letra miudinha, aquela introdução que não acabava nunca. Eu então estava lendo um dia, não tinha espírito nenhum, eu dei uma passagenzinha de umas 8 ou 10 páginas. Aí eu já fui para o que é Deus, gostei um pouquinho. Fui adiante, terminei o livro na semana. Quando eu terminei o livro, Viana me apareceu e eu perguntei com muita arrogância: e agora, que livro eu deveria ler? Ele disse: leia novamente o Livro dos Espíritos. Eu percebi que ele havia notado a minha atitude. Aí eu li com seriedade e fiquei fascinado, porque eu descobri que Allan Kardec era tão inteligente quanto eu, porque ele fazia perguntas que eu fazia. Meu Deus, como ele é inteligente! Naquela época ele já tinha as dúvidas que eu tenho hoje. Aí eu comecei a memorizá-lo. Quando eu terminei, depois de memorizar umas 50, que me pareceram simpáticas, as outras não me interessaram muito, aparece Viana de Carvalho, que foi um grande divulgador do Espiritismo na Terra, e eu perguntei: que livro deverei ler? Agora, o senhor estude o Livro dos Espíritos. Eu disse: mas estudar? Ele disse: estudar, porque daqui a 100 anos, se o senhor continuar estudando o Livro dos Espíritos, o senhor irá entender melhor do que hoje, porque hoje o senhor é muito ignorante e está entendendo um pouco. Daqui a 100 anos será menos ignorante e vai entender melhor. Eu digo: esse espírito é fanático, imagina. Aí eu comecei a estudar, e à medida que eu fui estudando, ele disse: agora leia também o Livro dos Médiuns, estudando o Livro dos Espíritos. E foram assim os 10 primeiros anos. Curiosamente, eu fui convidado a proferir uma palestra na Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, a melhor do Brasil, quer dizer, naquela época. E proferi a conferência. Quando eu terminei, um grupo de jovens fez um círculo e começou a conversar comigo. E um deles, influenciado pelas trevas, perguntou assim: Divaldo, eu queria lhe fazer uma pergunta.
Você sabe que a física quântica, eu não sabia o que era, mas eu falei assim, mas não sabia o que era. A física quântica tem um grande problema, a questão do vácuo, da ausência do espaço. Como é que fica o espírito, ou o perispírito na ausência do vácuo, tal. Eu não entendi nada. Eu olhei para ele e disse, qual é a sua opinião? Porque a técnica é, quando não souber, pergunte ao perguntador. Qual é a sua opinião? Ele disse, não, eu acho. Eu também. E disse, meu Deus, leve-me para casa. Quando eu cheguei em casa, o Viana me esperava na minha sala. Eu disse, o senhor me enganou. O senhor me disse que se eu estudasse o livro dos Espíritos, dentro de 100 anos, já se passaram 10, e agora vem aquele infeliz perguntar esse negócio de vácuo, de física quântica. E o que é que você respondeu? Claro, eu mandei que ele respondesse, porque na codificação não fala em física quântica. Olha a minha vitória. Ele sorriu e disse assim, continua ignorante. Mas, meu irmão, aonde é que fala em física quântica? O senhor tem aí o livro dos Espíritos? É claro, eu tenho alguns exemplares. Tenho até em francês. Desafiei. Ele disse, então pegue um em português. E olha a questão 540. Eu aí apanhei, quando eu ia apanhando eu me lembrei. Meu Deus, fiquei desestruturado. Tudo evolve a natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, porque o arcanjo de hoje foi o átomo de ontem, assim como o átomo de hoje será o anjo de amanhã. Mas eu peguei e disse, leia. Eu disse, essa até eu sei de memória, diga. Eu disse alto, ele disse, está vendo? Isso é física quântica. Agora nós não temos culpa do ser ignorante e continuar com a física newtoniana. Eu também não sabia o que era física newtoniana. Vou dar-lhe uma aula a respeito de um átomo de carbono. E aí o Espírito me deu uma lição sobre o átomo de carbono. Quando ele se desprende de uma estrela novíssima, é atraído pela gravitação à Terra, nós o aspiramos pela respiração, eliminamos, ele vai para a intimidade do solo, modifica de estrutura, vai aparecer numa planta, ela elimina pelo fototropismo e volta até uma estrela novíssima, quando na explosão muda de estrutura. E depois que ele falou uma hora para você, entendeu? Eu disse, mais ou menos. E hoje, 68 anos depois, eu estou estudando o livro dos Espíritos diariamente, meia hora. Eu estou estudando isso, meu Deus, eu acho que eu nunca li isso. Porque a minha visão é um tanto diferente daquela. E a doutrina na codificação evolve a qualquer nível de consciência. Então, muitas vezes, não podendo entender, eu recorro à evolução em 2 mundos, ao mecanismo da mediunidade, a obra de André Luiz, a Emmanuel, a obra psicológica de Joana de Ângeles, porque ela disse, vamos criar uma psicologia espírita, porque Kardec é o psicólogo espírita pioneiro no mundo. Quando ele publicou a revista Espírita, dia 1º de janeiro de 1858, ele colocou Revista de Estudos Psicológicos. Ainda não havia quase a psicologia. Havia a psiquiatria, a fisiologia, a anatomia comparada e etc. A psicologia vai surgir depois dos anos 80, com as observações dos russos, dos austríacos como Freud, dos suíços como Jung e etc. Então Allan Kardec não é apenas o codificador da doutrina espírita, é um dos maiores cientistas do século XIX e quiçá, dos séculos do futuro, porque a revelação tem sido progressiva. Quantas perguntas ele faz, o Espírito diz, ainda não vos é lícito compreender. Como poderia falar de energia? Então fala de fluido semimaterial, porque não existia a palavra. Não existia, por exemplo, a palavra hoje das micropartículas. O átomo, como o nome diz, era a molécula indivisível.
a partir de 1872, com William Crookes e os raios catódicos, começa o estudo das partículas menores para terminarem nessa física das probabilidades. Permitam-me, e desculpem por haver avançado, é que eu me entusiasmo muito quando falo sobre Kardec. Então, nós necessitamos de conhecer Allan Kardec para melhor sentir Jesus. Nós estamos vivendo agora em volta toda essa problemática que estamos vivendo no nosso mundo, em crises. E isso influencia diretamente o movimento espírita, né? Então, que desafios e perigos o movimento espírita hoje enfrenta? E com base nisso, na experiência de vocês, que têm responsabilidade, conhecimento no movimento espírita, o que vocês gostariam de ver acontecer no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em que a nossa federativa possa auxiliar nesse trabalho, com relação ao auxílio a esse momento conturbado que a gente vive? Eu vou querer responder primeiro, que aí eu respondo curtinho, o Divaldo continua. Essa é uma pergunta interessante que, no meu entendimento, não deve restringir-se ao movimento espírita no estado do Rio de Janeiro. O movimento espírita só tem um inimigo, mas é um inimigo muito esperto. Ele é sorrateiro, subreptício, busca em nós aquilo que nós temos internamente que contraria a vontade do programa do Cristo, que são as nossas imperfeições. Esse inimigo tem um nome: desunião. É o único inimigo do movimento espírita. Qualquer coisa no movimento espírita que haja, que nós estejamos fazendo, incentivando, que leve à desunião, pensemos, porque estaremos alimentando este inimigo. Nós falamos muito em união, propagamos muito em união, mas não vivenciamos a união. Por isso que Bezerra, ele nos fala que solidários seremos união. Então, antes de pensar em união, vamos pensar em solidariedade, que é o caminho para levar à união. Falamos de união e esquecemos do caminho que é a solidariedade. O codificador, muito sabiamente, desde o início nos convidou a um trabalho. Esse trabalho é comum a todos, mas que ele fosse, seja e será executado com solidariedade e com tolerância. Então, se nós não tivermos solidariedade, estaremos alimentando a desunião. E a desunião é o único inimigo que nós, no movimento espírita, temos. Devemos brigar contra isto, primeiro internamente, com aquilo que nos convida à desunião, que são as nossas mazelas, coisas endógenas, e ao mesmo tempo com as exógenas, que são as influências daqueles contra o bem, que não desejam que este programa do Cristo, a obra de Ismael, se execute, ou seja, a regeneração da humanidade, e que busca nesses dois universos, o interno e o externo, o endógeno e o exógeno, aqueles fatores que contribuem para a desunião. Façam uma análise e verifique que tudo redunda na desunião. Que então sejamos solidários para podermos não só louvar, mas vivenciar a união. Com toda razão, porque o maior inimigo da criatura humana é o egoísmo. O egoísmo, segundo o codificador, é o câncer da humanidade, que deverá ser substituído pelo seu opositor, que é o altruísmo. O pensador pessimista alemão, Friedrich Nietzsche,
em uma frase infeliz e verdadeira, asseverou que tudo quanto a criatura humana toca, prostitui. É uma frase muito pesada. Mas, de alguma forma, pelo menos filosoficamente, Nietzsche tem razão. As ideias são sempre belas no seu conteúdo. À medida que elas se corporificam entre as criaturas, passam a sofrer o pensamento egoísta da criatura. Escuto pessoas dizerem assim: estou frequentando o centro, mas eu não concordo, eu acho. Eu então respondo: o Espiritismo não é uma doutrina de achismo, é uma doutrina que está estabelecida. Você acha porque ainda não a conhece. Então não procure substituir o que está escrito pelo que você acha, porque você acha equivocadamente. Leia, e depois de a concluir, você modificará a forma de achar. Então, desta falta de união, surge esse estado de egotismo, os apêndices, as novidades. O Espiritismo está superado. Este é um degrau, disse-me alguém audaciosamente, é um degrau acima do Espiritismo. Eu digo que se ele está acima do Espiritismo, está acima de Jesus, porque o Espiritismo é a doutrina única que teve nome dado por Jesus. Eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará o Consolador, que é o Paracleto, que o mundo ainda não conhece. Então Jesus foi que deu o nome ao Espiritismo. Se você conseguiu encontrar algo acima, você está acima do Cristo. Portanto, a sua percepção está equivocada. Dessa maneira, o maior desafio é de estudarmos o Espiritismo, mas estudarmos em grupo, para que as nossas ideias participem desse espírito de identidade que deve caracterizar toda a instituição espírita. Por essa e muitas outras razões, a unificação tem urgência, ela é indispensável, porque, como disse a mensagem do Dr. Bezerra, e o nosso Godinho repetiu uma frase: se nós estivermos juntos, seremos força. Se nós nos dividirmos, seremos fragilidade. É uma doutrina de poucos adeptos e deveríamos convergir, mesmo quando divergindo. O anterior presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Armando Assis de Oliveira, ou de Oliveira Assis, tinha uma frase que me parecia muito bela: podemos divergir, mas não dissentir. Podemos não estar de acordo, mas não brigar por isso. Os nossos níveis de consciência permitem-nos aceitar as ideias, respeitá-las, o que não quer dizer aceitá-las como verdadeiras. Falávamos ontem a respeito de outras correntes religiosas, do animismo africanista, respeitável e querido, mas cada doutrina tem os seus próprias características, tem os seus patamares, tem os seus códigos, e a doutrina espírita, por isso que se chama doutrina espírita, espiritismo, palavras novas para ideias novas. Então tem as suas características. Nós respeitamos o direito de crença e de não crença, mas nós temos o direito de nos unirmos em redor da nossa crença, mesmo que venhamos a discrepar neste ou naquele ponto. Porque a separação é um estado primário, porque é a imposição da minha sobre a vontade do outro, e eu devo ser aquele que cede para o bem de todos. Então nós vimos instituições respeitáveis, por não dar cá aquela palha, o indivíduo orgulhoso diz: eu vou abandonar tudo, estou decepcionado com o Espiritismo. Mas como com o Espiritismo? Você não se pode decepcionar com uma ideia transcendente. Você se decepciona com a interpretação errada que você fez da ideia transcendente. Então, primeiro passo: sejamos solidários, para não vivermos solitários e atormentados, e logo unidos na construção de um mundo melhor.
Infelizmente, o nosso tempo... Mas eu vou pedir aos dois que tenham nos mostrem o pensamento, o que lhes move nesse momento com relação à atuação do movimento espírita diante dos conflitos em geral. Hoje nós observamos uma grande migração nos povos, só mensurável pela Segunda Guerra Mundial, onde milhões de pessoas mudaram de domicílio, fugindo da violência. O que é que o movimento espírita poderia fazer? Que pensamentos nós poderíamos ter baseados na doutrina espírita? É importante nós lembrarmos que somos poderosos. Nós, os espíritas, somos poderosos, porque sabemos o valor do pensamento, sabemos perfeitamente o que fazer diante das oportunidades que nos chegam. Por que esses fatos estão acontecendo? Todos os espíritas sabem. É uma lei de causa e efeito. A pergunta que nós devemos fazer: para quê? Aqueles que estão passando por este fato, há uma razão para que eles passem a este fato. Nós que estamos olhando à distância, nos sensibilizando, naturalmente com compaixão, com entendimento, para que estes fatos estão acontecendo e nós estamos participando dele. Busquemos na doutrina espírita, podemos fazer muito para que nós possamos assim contribuir. Recordo-me, quando o Nestor Massotti, presidente da FEB, e eu era assessor dele, ele tinha uma preocupação muito grande no movimento espírita, e o continente mais sofrido, mas é um cadinho de Jesus, que é o continente africano, onde muitos de nós ali passamos para dizer assim, nos amansarmos diante de todas as mazelas que possuímos, para depois reencarnar no Brasil. Ali há um trabalho a ser feito, e que à época o Nestor ele tinha uma preocupação como secretário do SEI, e desejava que houvesse uma intensificação de uma aproximação com a África. Naquele momento havia muitos esforços, mas era muito difícil isso acontecer. Passaram-se alguns anos, pessoas de lá do movimento espírita vieram ao Brasil, mas não se conseguia estar presente. Certa feita ele chegou para mim e falou assim: Godinho, está aqui uma carta. Deu-me uma carta assinada em nome do Conselho Espírita Internacional, dando-me todos os poderes para que eu pudesse, na FEB, fazer com que se instalasse um grupo de pessoas de apoio e assistência espiritual aos povos da África. Quando ele me falou isso, eu falei: Nestor, você foi intuído, porque estão procurando. Eu pensava aqui, como fazermos para estar presente lá na África? E você acabou de dar a solução. Nós podemos fazer isso daqui, vibrando, orando por este continente. Ele falou, ele deu um riso, eu acho que foi intuído mesmo. E a partir daí procuramos e conseguimos encontrar pessoas, mas uma coisa interessante, as pessoas que iniciaram eram aquelas que mais tinham tarefas. Não era quem não tinha tarefa, porque todo mundo tinha obrigação. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não tinha jeito. Normalmente procuramos nas horas vagas, depois do expediente à noite. E aí pensamos, como vamos fazer? Vamos reunir as pessoas. Não conseguimos. Aí, primeira estratégia, vou conversar de um a um. Aí conversamos de um a um e todo mundo, não tem um tempo, etc. Quando terminamos a conversa com todos, deve ser inspiração. Aí veio a inspiração. Aí eu digo, agora eu vou dar uma de oficial general. Se ninguém pode reclamar, eu vou dar uma de mando, porque até então eu queria partilhar. Vamos fazer uma reunião, primeira, para que todos estejam juntos, sábado, 7 horas da manhã. Se alguém não puder, porque é preguiçoso, não quer acordar, porque não tem atividade essa hora. E assim fiz o convite, todo mundo estranhou. 7 horas da manhã de sábado, qual é? Você tem algum problema? Acordar cedo, é preguiçoso? Ninguém reclamou. Sábado, 7 horas da manhã, estávamos todos reunidos. E começamos o trabalho. Um trabalho de vibração. Isso começou no dia 4 de abril do ano de 2009. Vocês não têm ideia dos resultados de um trabalho de vibração. Constante, com seriedade. Hoje, as pessoas dizem assim, a turma do sereno. Iniciar o dia, se acordar, 5 horas da manhã, deslocar-se,
6 e pouco, estar numa casa espírita, na Federação Espírita Brasileira, o sol saindo, raiando, os pássaros cantando, só aí já é uma gratidão, não precisa mais nada. Quando se reúne o grupo, é um ambiente espiritual tão bom, porque nós começamos o dia conversando com os amigos espirituais, vibrando pelo próximo. Estamos descobrindo que nós somos poderosos, mas juntos, solidários. Então nós podemos fazer muito pelo que está acontecendo na face da Terra. Se formos solidários, unidos, nós poderemos vibrar pela humanidade e fazer com que a psicosfera reinante, que não é uma psicosfera de esperanças e consolações, mudarmos isto. Porque o plano espiritual deseja encontrar pontos de luz em todos os recantos. Na Europa, na Ásia, nos locais onde o movimento espírita ainda não está estruturado, e com muita dificuldade de ter instalações para poderem se reunir, o plano espiritual recomenda Evangelho no lar. Se somos 10 pessoas e desejamos ter uma casa espírita, são 10 pessoas reunidas num ponto. Mas não conseguimos, porque não temos dinheiro, não dá para alugar, não dá sede própria. Se cada uma fizer o Evangelho no lar, são 10 pontos. Então multiplicamos 1 por 10. Se conseguir reunirmos, aí são 11 pontos. Então veja quanto nós podemos multiplicar em benefício da humanidade, mas só solidários, juntos. Então que pensemos na solidariedade, pensemos na união, para que nós possamos ajudar os amigos espirituais que estão atentos a este trabalho, neste momento tão grave, mas que Jesus está no leme. Ismael está atento, e eles sempre vencem. Todas as almas são suscetíveis à doutrina espírita. Quando eu recebi o primeiro convite para falar em Istambul, na Turquia, eu fiquei preocupado e escrevi ao meu anfitrião que eu era um expositor da doutrina espírita. Ele me havia conhecido na ONU em Viena e que se eu fosse, eu iria abordar a doutrina espírita, com todo respeito ao Corão. Ele disse que era exatamente o que desejava, porque fazia parte de uma sociedade da Capadócia que estudava religiões. Então fomos, eu e um grupo da Suíça e da Áustria. E então eu estava receoso para não magoar, não sensibilizar as pessoas que pensavam diferente. Mas a minha surpresa foi quando chegamos ao auditório. Eu esperava encontrar 4 ou 8 pessoas. Já falei na África para 2 pessoas, apenas um casal. Encontramos 504 pessoas interessadas. Com uma tradutora muito boa, proferimos uma conferência de 1h30. Eu não sou de falar muito. Aí aproveitamos. E veio o momento das perguntas. Eu comecei a imaginar se eles teriam entendido. Apareceu uma colombiana que falava muito bem o árabe. E então ela se ofereceu para traduzir a pergunta, enquanto a outra traduzia a resposta. E as perguntas espíritas foram comovedoras, porque um grande número de estudiosos do Corão diziam que na obra de Mohammed há várias citações de comunicações com os mortos. Apareceram várias médiuns vestidas a caráter, e tivemos a ocasião de viver mais de 4 horas abordando só doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus, com respeito a Maomé. Da forma que Maomé considera Jesus um profeta, nós consideramos Maomé um profeta também, que faz parte da galeria dos embaixadores dos céus. E então, terminado, recebemos um convite para voltar e retornamos. Depois estivemos na Argélia, em 8 países muçulmanos, abordando a doutrina. Já havíamos estado na África, em Angola, Moçambique, vários países na África do Sul, nos anos, a partir de 1975. Também o nosso Raul esteve logo depois.
E então a semente da doutrina é impressionante. Este momento do grande exílio dos orientais na Europa é um momento de resgate coletivo pelos males degradantes da colonização. E se nós pudermos, como disse o nosso Godinho, a nossa contribuição é pensar neles como irmãos desesperados, vibrar para que eles saibam também comportar-se, porque esse é o momento da compaixão. Todos vêm desesperados e depois que encontrarem agasalho, como será a nova sociedade? Imaginemos um país que haja recebido 200 mil muçulmanos, que não falam o idioma, que não têm trabalho, que não têm documento. Se eles adquirirem cidadania, os direitos que lhes são oferecidos pelos países democráticos, diferentes daqueles de onde eles vieram, pessoas viciadas e viciosas, teremos graves problemas também para o futuro. É necessário pensar em termos de futuro. A velha Europa não será nunca mais a mesma. Hoje, nas ruas de Paris, de Berlim, de Frankfurt, nas ruas da Noruega, da Suécia, o número de mendigos, de recém-chegados pedindo esmola, é de uma forma dolorosa. Crianças dormindo nos passeios ao relento. O inverno estará chegando dentro em breve. Como será? Então é necessário que dilatemos esse sentido de compaixão, de solidariedade. A barca está nas mãos de um timoneiro seguro e vai passar naturalmente por uma área de tempestade para amarrarmos o cinto, para ficarmos vigilantes, que será um momento muito grave. Nós podemos cooperar como espíritas, além daqueles que estão indo para a Europa, esses que estão em nossa volta. Ontem eu tive a ocasião de ver um homem deitado na rua, a sua situação deplorável, na Avenida Oswaldo Cruz, semidespido, ali caído, pedindo esmolas. Quando voltei tarde, estava ele. Hoje, pela manhã, muito cedo, estava ele. Esse é também alguém que veio do país do sofrimento, para os nossos olhos veem, para nós enxergarmos. Merece compaixão. Esses que buscam exílio e esses que estão perto de nós merecem a oportunidade também de serem libertados, e a estes nós podemos ajudar com eficiência, e aqueles com o sentimento da nossa prece. Não nos esquecermos que somos uma família, e em qualquer família, quando o membro se desequilibra, a sociedade cambaleia. O pai da física moderna, esse inglês que fascina o mundo pela sua deficiência, escreveu esta frase: quando uma pluma se movimenta no Pacífico, até as estrelas das galáxias participam desse leve movimento. Então, toda ação nobre, boa e justa toca a harmonia da humanidade. Que não nos esqueçamos dos nossos refúgios, dos nossos réprobos, daqueles invisíveis que nós fazemos questão de não ver, em nome daquele que, apesar de nossa rebeldia, continua vendo-nos. Nós agradecemos pela presença de todos, pelos nossos companheiros que trouxeram esse papo tão agradável, que o maior beneficiado fui eu. Estou aqui nessa vibração amiga, carinhosa, e dissolvemos o nosso grupo. Muito obrigado. Ai, perdoe a Cristo. Perdoe a Cristo.